Bom dia, então, a todos, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Bootstrap e design responsivo. E o que nós vamos abordar hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre como surgiu, o que é o Bootstrap, como incluir o Bootstrap no seu projeto, os principais componentes e classes, os mais comuns, os mais usáveis, um pouco também sobre sistema de grid e Flexbox. Bom, o Bootstrap, na verdade, ele nasceu dentro do Twitter. Então, ele foi desenvolvido em 2010 por Mark Otto e Jacob Thornton, e ele começou como uma ferramenta para padronizar as aplicações que eram desenvolvidas dentro da empresa. Só que ele fez tanto sucesso que, mesmo ainda dentro do Twitter, outros funcionários começaram a contribuir, né, com essa ferramenta, e ela veio a se tornar pública em 2011, como um projeto no GitHub. E o que é o Bootstrap, né? Então, o Bootstrap, ele é um framework, tá? Ele é um framework front-end de código aberto, gratuito, e ele é voltado para a criação de sites responsivos. Então, é uma ferramenta para desenvolvimento HTML, CSS e JavaScript, que tem uma biblioteca de componentes interativos, que facilitam muito na criação de layouts, e ele ajuda muito na questão de layouts responsivos, porque ele trabalha com classes que poupam muitas linhas de código, né? Além de trabalhar com o conceito de mobile first, que é pensar no design, né? Começando pelos menores dispositivos, pelos dispositivos móveis, até as telas maiores, tá? Indo para as telas maiores. E como incluir o Bootstrap no projeto? Assim, eu até tirei um print aqui, tá, do site do Bootstrap. Aqui até tá mostrando a versão 5, que a versão mais atual é a 5.2.2, tá? Até essa versão, acho que foi liberada com essas últimas atualizações agora em outubro, bem recente. E no nosso projeto a gente está usando a versão 4.1.3, tá? Até por questões didáticas, né? Mas a gente pode estar fazendo essa instalação do Bootstrap via gerenciador de pacotes, tá? E também, ou incluir via CDN, que inclusive é a forma como a gente inclui o Bootstrap no nosso projeto Vagas para Júnior, tá? Até que eu só pontuei que uma das principais mudanças que vieram aí com a versão 5 foi que a gente estava conversando um pouquinho sobre jQuery, e eles removeram jQuery para o uso do JavaScript puro, tá? Aqui eu fiz um exemplozinho no Sublime, da inclusão do Bootstrap via CDN, tá? Até usei o 5, mas o 4 foi feito de forma semelhante também. A ideia é a mesma. Então, aqui a gente tem as meta tags que são obrigatórias por questões de responsividade. Aqui no head a gente tem o link do CSS e no body a gente tem o link JavaScript, tá? Então, aqui, pessoal, eu vou falar um pouquinho dos componentes das classes mais básicas, tá? Do Bootstrap. Tem bastante coisa. Então, eu peguei aquilo que eu acho que é mais interessante da gente conhecer, assim, né? Como é um primeiro contato, assim, ou não, mas talvez não seja um primeiro contato, mas eu acho que são componentes interessantes da gente conhecer para quem não conhece muito, né? Então, aqui começando com as cores. As cores, né, elas são classes contextuais. Aqui eu peguei alguns exemplos de classes contextuais, tá? Como, por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem um background. Então, essa classe BG Primary, ela é uma classe do Bootstrap que, ó, aqui é uma cor Bootstrap que dá esse tom de azul aqui, ó. BG Secondary, Success, Danger, Warning, Light, que é tipo um cinzinha que não dá para ver bem, BG Dark. Mas essas cores, não só como background, a gente também pode usar, por exemplo, para formatação de textos.
Então, eu posso usar a classe Text Primary para deixar esse texto aqui no mesmo tom de azul, por exemplo, que está ali como background, né? E assim por diante, tá? Então, são classes que a gente vai ver também em outros, juntamente com outras classes, tá? Daqui para frente. Formatações de texto. Então, o Bootstrap também tem algumas classes interessantes para formatação de textos, né? Aqui eu peguei um exemplo de. A gente tem as tags, tá? Aqui do H1, H2, H3. Essas classes a gente não vai usar junto com essas tags. Mas, por exemplo, eu quero conferir essa classe H1 para um parágrafo, por exemplo. E ela vai dar essa estilização, tá? Como o display. A class display também ela deixa os títulos bem mais interessantes, tá? Também é um recurso que o Bootstrap dá. Aqui está usando junto de um H1, de um título, para conferir uma estética diferente. E a gente tem algumas classes também para negrito, aqui como fonte weight bold, fonte weight normal, que é o padrão normal, ou um itálico. Classes para letras maiúsculas, minúsculas. Aqui a gente tem um exemplo de classe Text Capitalize, que ele transforma todas as primeiras letras de cada palavra em letras maiúsculas. Pode ser útil em algumas situações. E alinhamento de texto, para direita, esquerda ou centralizar. Blocos de citação. A gente também tem algumas classes específicas para blocos de citação, que também confere essa estética que é bem interessante, né? Então, a gente tem a class Block Code e também a class Block Code Footer, que aparece aqui nesse formato aqui, ó, para blocos de citação. Margin Padding, também a gente tem classes já próprias do Bootstrap que a gente pode usar, tá? Então, a gente pode definir margem em todos os lados, por exemplo, aqui no caso da margem, ou a gente pode definir se ela vai ser top, bottom, left, right, se vai ser no eixo horizontal ou vertical, tá? Aqui tem um exemplo, ó, MB5, margin bottom 5, e vai de 0 a 5, né? Quanto maior o número, maior a margem. O zero ele é muito usado para remover margens automáticas, por exemplo, tá? E o mesmo se aplica ao padding. Aqui a gente tem um exemplo de P5, nesse caso, P5, ele vai aplicar padding em todos os lados, tá? Tamanhos. Então, a gente, com o Bootstrap, também já tem algumas classes para se trabalhar com tamanhos, tanto largura quanto de altura, tá? Então, a gente tem o IDF 25, 50%, 75%, 100% automático, como está aqui também nas classes, mostrando aqui as classes que foram usadas, né? W-25, 50, 75, e assim por diante. Aqui está dentro de uma div e dando esse aspecto até de parecendo um gráfico, né? A mesma coisa aqui para altura, tá? Bordas. Bootstrap também tem classes de borda, tá? Então, ó as cores aparecendo novamente, né? Então, aqui a gente tem a class border e a gente pode configurar a partir disso um border primary, por exemplo, né? Ou um border dark, né? E assim por diante, tá? E a gente também pode definir se a gente usa a class border, a gente vai aplicar bordas em todos os em todos os lados, né? Todas as bordas vão ser aplicadas. Eu posso definir se eu quero só colocar uma borda na parte de cima ou de baixo, ou à direita ou à esquerda, tá? Border radius, né? Border radius, ele é interessante para a gente poder arredondar bordas, tá? Então, aqui no exemplo, a gente tem uma imagem, alguns exemplos de imagens, né? E os arredondamentos, que também a gente pode customizar esses arredondamentos. Eu posso arredondar todas as bordas, como no primeiro exemplo, ou eu posso arredondar só as bordas de cima, ou só as bordas que estão à direita ou à esquerda.
ou mesmo eu posso usar o Rounded Circle, que dá esse formato bem interessante aqui, deixando totalmente arredondado. Listas. As listas elas são muito utilizadas, né, em vários momentos do nosso site, enfim, das aplicações. E o Bootstrap ele oferece também classes para facilitar a criação de listas, tá? Então aqui a gente tem uma lista bem padrão do Bootstrap, onde a gente tem uma OL com as LIs e a gente usa a class list group e list group item. E ele já automaticamente fornece esse estilo aqui para a lista, tá? Com essas classes. A gente também pode remover estilos de lista, se eu não desejo nenhum estilo de lista, nem aquele padrãozão e nem esse. Aí a gente tem a class list unstyled, ou a gente pode transformar essa lista em uma lista inline com a class list inline, tá? E usando nas LIs list inline item. Aqui a gente tem um exemplo de outro, para a gente conferir um outro aspecto aí para a lista, que é dentro do list group, eu posso acrescentar também a classe list group flush, que ele remove as bordas laterais aqui e dá um estilo diferente para a lista, que pode ser interessante. E o uso das cores, também junto com as listas. Então, a gente, dentro das classes de lista, também tem o list group item, e aí eu posso acrescentar a cor que eu desejo dentro das cores do Bootstrap, tá? Então, são classes que são usadas com listas, tá? Daí ele confere o fundo, tanto o fundo quanto a cor dos caracteres, né? Das letras do texto. Botões. Botões, a gente também tem configurações ali do Bootstrap que auxiliam na criação de botões, né? Então, aqui a gente está usando até com a tag button, mas poderia ser uma outra tag, poderia ser um link. Também é possível customizar com a class BTN. E dentro dessa class BTN, a gente pode, por exemplo, colocar um BTN primary, né? Ou danger, para acrescentar cores. Ou a gente pode trabalhar com o BTN Outline Primary, que ele funciona bem dessa forma. Então, as bordas e o texto ficam coloridos, de acordo com a cor escolhida. E quando a gente passa o mouse, ele preenche todo com a cor, né? Com a cor, no caso aqui, o warning, um tom de amarelo aqui, tá? Para dar esse efeito, que é um efeito também interessante. A gente pode também definir tamanhos de botões, então ele pode ser um botão grande, BTN LG ou um small, né? A gente pode definir um tamanho tipo bloco para o botão, ocupando todo aquele espaço disponível, usando a class BTN block. E a gente também pode definir estados dos botões. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de botão na sua situação, digamos, normal, né? Ou a gente pode ter um botão ativo, usando a classe active, tá? Ou, por exemplo, disabled, inativo, ou a gente pode colocar uma propriedade da toggle button que ele faz esse botão alternar de estados. Então, se eu clicasse aqui, ele ficaria ativo. Se eu clico novamente, ele volta para o estado normal. Também é possível a gente customizar grupos de botões. Aqui eu peguei alguns exemplos, tá? Então, aqui a gente tem a class BTN Group dentro de uma div, por exemplo. E dentro dessa div a gente tem alguns botões, todos na cor info, né? E aí, essa class BTN Group já confere esse aspecto aqui, ó, para os botões, tá? No caso aqui dos botões verticais, a gente coloca BTN Group Vertical, e aí ele fica fica vertical, né?
Ou a gente pode criar por exemplo, uma barra de ferramentas, né. Eu posso juntar 2 grupos de botões, então aqui a gente tem 2 grupos de botões, 2 BTN groups aqui, e usando a class, BTN toolbar, que tá dentro dessa div que está envolvendo os 2 grupos de botões, eles ficam assim, ó, sem espaçamento entre eles, tá. Como uma barra de ferramentas, por exemplo, tá. Ou a gente tem a opção de fazer um botão drop down, com a class drop down, daí a gente usa a class drop down, a gente usa, dentro do bottom, tá, a gente vai usar uma class, drop down toggle, e a propriedade a gente vai colocar como drop down, tá, no data toggle. E aí dentro das opções, a gente usa, essa div aqui estão com os links, né, a gente vai usar o drop down menu, tá, e drop down item. E assim a gente cria de forma, prática um botão drop down. Aqui ele até fez aqui é um exemplo de um divisor para dar uma estilizada aqui, ele colocou uma class drop down divider, e ele formou esse estilo aqui, com um divisor. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem um divisorzinho aqui entre um link e outro, ele pegou só esse exemplo. Tabelas. Bom, a gente tem a class table. Aqui a class table ela já confere esse aspecto para a tabela, tá? Mas a gente, por exemplo, pode usar uma class table dark, e aí a tabela vai ficar toda escura. Essa classe aqui, table, aqui dark, é um exemplo, mas poderia ser table warning, table danger, tá? Ele aceita, tá? Outras cores. E a gente também pode, só conferir uma cor pro cabeçalho da tabela, tá? Então T-Red Dark. Esse aqui, né, ele não aceita outras cores, é só T-Red Dark mesmo, né? Então a gente tem a class table stripped, que dá, esse aspecto da gente ter uma linha com cor, outra linha sem cor, usando esse cinzinha claro. A gente pode remover as bordas também da tabela com a class table borderless, ou manter ela totalmente, ou manter todas as bordas com a class table bordered, ou mesmo a gente pode usar, a gente estava comentando as classes contextuais, né? E aqui já tinha um exemplo, eu me adiantei um pouquinho, mas tem aqui o exemplo que a gente pode estar usando também só numa linha, por exemplo, tá? E o table small é para deixar o tamanho da tabela um pouco menor que o padrão. Table S-SM. E a gente também tem a class table responsive. Essa classe, ela dá uma responsividade para a tabela, porque a partir do momento que eu diminuo, por exemplo, o tamanho de tela, ela pode estar criando um scroll ali horizontal, para que essa tabela fique adaptado, digamos, para adaptar essa tabela, tá? Dentro desses contextos, se necessário. Falando um pouquinho de formulários, tá? Então, a gente tem a class form group, que é uma classe padrão, e tem a class form control. Gente, aqui eu tô falando de classes do Bootstrap 4. Talvez algumas atualizações quanto a classes tenham mudado aí, né, com a nova versão, né? Mas essas são as classes que o Bootstrap 4 usa, né? E se teve alguma mudança, foi alguma mudança pequena, tá? Mas aqui a gente tem um exemplo, né? Onde a gente usou um form group e aqui no input a gente colocou um form control. Só com essas classes a gente já confere esse estilo, né? Que é um estilo bem interessante para formulários, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo abaixo, que também cai, né, nesse mesmo contexto, tá? A gente também tem a opção de selecionar, de fazer uma seleção de opções, né? De um select.
E aí a gente também usa o form group, usa o form control dentro do select. A gente vai usar um for para ligar essa label com ID, né? E dentro disso a gente vai colocar as opções. Aqui no exemplo foi selecionada a opção Acre, né? Mas poderia ter sido selecionada outras opções conforme as options disponíveis. Aqui a gente tem um exemplo de caixa de texto de um text area, né? Também usando as mesmas classes. E aqui a gente também tem um for e um ID, né, para fazer essa ligação da label com o text area, tá? E a gente consegue definir, por exemplo, também o tamanho dessa caixa de texto. Então, aqui é um tamanho de 3 linhas, tá? E ela já fica nesse aspecto bem interessante. E a gente também pode criar, que a gente vê bastante em formulários, né? Para a gente poder anexar arquivos. Dentro de formulários, a gente também consegue o classe form control file. Tá? E também a gente tem a opção do range, tá? Aí a gente tem essa classe aqui, custom range, e dentro disso a gente tem alguns atributos que a gente consegue colocar o quanto a gente quer que esse range, como que a gente quer que funcione esse range. Vai de 1 a 5, de 1 a 10, mas a gente consegue fazer algumas configurações, tá? Falando um pouquinho de sistema de grid, tá? Então, o grid, ele trabalha com linhas e colunas, tá? Então, é um sistema que trabalha com containers, linhas e 12 colunas. Os containers, eles são necessários. Então, a gente precisa primeiro colocar todo o conteúdo que a gente quer organizar dentro de containers, ou que a gente pode estar centralizando esses conteúdos usando a classe container, ou o container fluid, que confere um IDEF 100%, tá? Aí, dentro desse container, a gente a gente pode colocar linhas, e cada linha envolve 12 colunas, tá? Então, as linhas são usadas para envolver colunas. Tá? O sistema de grid ele é bidimensional, ou seja, ele trabalha com linhas e colunas, e ele é muito interessante para responsividade quando a gente trabalha para criação de layouts. Então, ele é muito interessante para criação de layouts. E ele trabalha com o conceito de mobile first. Então, a gente pode ter um layout diferente, com número de colunas diferente, por exemplo, para um celular ou para uma tela de computador, né? Então, ele é bem poderoso, é um recurso poderoso e que ajuda muito na criação de layouts responsivos, tá? E aqui a gente tem os breakpoints padrão, né? Que a gente pode usar que a gente usa junto com o sistema de grids. Com o Bootstrap 5, também tem o extra large, se eu não me engano, com o Bootstrap 5. Então, são 6 breakpoints, mas no Bootstrap 4 são 4 breakpoints, né? A gente tem o extra small, small, medium, o large e o extra large, tá? Bom, daí aqui a gente tem um esquema básico de um sistema de grid. Então, a gente tem uma div com uma classe container, a gente tem uma outra div, que é com a classe row, e dentro dessa row a gente tem 3 divs de coluna, né? Se a gente não coloca aqui o número de colunas, automaticamente o Bootstrap ele vai colocar um número igual, digamos assim, ele vai redimensionar de uma forma em que fique que fique igual, digamos assim. Então, teoricamente, o que que acontece? Aqui vão ser 4, 4 e 4 colunas, né? E aqui a gente tem um outro exemplo que, se a gente coloca
A gente pode, por exemplo, definir um número de colunas aqui, por exemplo, nessa div aqui. A gente colocou col 6, então tem 6 colunas aqui, tá? O Bootstrap automaticamente, o que sobra de colunas, ele vai fazer esse redimensionamento, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem 5. 5 não seria, sei lá, 4, 3 colunas, né? Ele mesmo assim, com 5 colunas, como nesse exemplo, ele também redimensiona, tá? Ele consegue redimensionar, mesmo que não tenha o número exato de colunas ali de forma igualitária. Alinhamento. O sistema de grid, então, a gente tem os alinhamentos vertical e horizontal. Então, o alinhamento vertical, a gente tem align items, que pode ser start, center ou end, na linha, a gente aplica essa classe na linha. Ou align self, que a gente aplica na call, que pode ser start, center e end. Ou a gente tem o alinhamento horizontal, que é o justify content, que a gente aplica na row. E aí ele pode ser start, center, end, around e between. Falando um pouquinho de Flexbox, né? Então, o Flexbox, ele é unidimensional. Então, ele trabalha ou com linha ou com coluna, né? Ele organiza itens dentro de um elemento pi. Então, ele é uma ótima alternativa para organizar componentes de forma responsiva. Então, enquanto o sistema de grid ele é muito interessante para layouts, o Flexbox ele é muito interessante para componentes, para organizar esses componentes de forma responsiva. E para a gente criar um Flexbox, a gente precisa antes criar um Flex Container, tá? Então a gente precisa de um display Flex para criar um Flex Container, e dentro desse Flex Container, automaticamente todos os componentes ali vão se tornar Flex Items. Então aqui a gente tem o exemplo da class theFlex. Essa class já transforma essa div num Flexbox Container, tá? Ou a gente pode também criar um inline flex, tá? Dependendo do uso que a gente quer. Direção flexível. Então, o Flexbox, ele trabalha com a propriedade Flex Direction. E essa propriedade, dependendo do valor que a gente dá para essa propriedade, a gente vai determinar qual é o eixo principal e o eixo transversal da nossa Flexbox, tá? Então, se eu escolho linha, se eu escolho um eixo horizontal, o eixo principal ele vai ser horizontal. Então, o eixo transversal vai ser vertical, né? E do contrário, a mesma coisa. Se o eixo principal é vertical, o eixo transversal vai ser horizontal, tá? Então, a gente tem as classes FlexRow ou FlexRow Reverse, né? Ou a gente tem a classe para colunas FlexColumn ou FlexColumn Reverse, invertendo a ordem aqui dos itens. E o Flexbox também trabalha com alinhamentos, né? Então, são classes muito semelhantes. Então, a gente tem o Justify Content também, que ele vai alterar o alinhamento de itens flexíveis no eixo principal. O Align Items, que altera o alinhamento no eixo transversal. E o Align Self, que daí ele altera individualmente, ou seja, essa classe ela é aplicada direto no elemento que a gente deseja. Então, a gente vai alterar individualmente o alinhamento de itens flexíveis no eixo transversal. O Flexbox, ele tem um padrão. O padrão do Flexbox é de que esses itens flexíveis, eles vão caber dentro de uma linha. Então, ele pensa dessa forma, mesmo que extrapole ali o elemento pi, tá? Até eu estava numa dúvida ali de qual era o default, né, em uns tempos. E aqui a gente vê que o default é o no wrap, que é o padrão, tá? Então, todos os itens flexíveis estarão em uma linha. Porém, se eu desejo que haja uma quebra, eu vou usar a class wrap, né? Flex wrap,
E aí esses itens, eles vão quebrar. E aí eles vão se acomodar dentro do pai, né? Ou wrap reverse, que ao invés, ao invés de eles serem agrupados em linhas de cima para baixo, eles vão ser agrupados em linhas de baixo para cima. E outra forma de se trabalhar também com organização de elementos flex é com o uso de margens automáticas. Então, as margens automáticas, elas trabalham com o espaço disponível, e a gente pode aplicar essas margens automáticas nos elementos que a gente, no elemento que a gente deseja trabalhar, tá? E aí você aplica uma margem e faz essa organização entre os elementos, como nos exemplos aqui. Bom, referências, e é isso.